devidas competências, nos esclareça o que se segue. 1. Procede a situação supra-relatada? 2. Se positivo, a previsão contratual de prestação parcial do serviço em decorrência da situação das vias públicas? 3. Como fica a questão da cobrança integral da passagem e prestação parcial de serviços? 4. Quando será promovida a recuperação das vias daquele bairro? Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento número 159/2013, do vereador Alexandre. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 160/2013. Nos termos regimentais, requeiro ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que esse nos informe se existe um cronograma para a colocação de rede de esgoto nas ruas do bairro Reneville que ainda não possuem esse benefício e para quando está previsto o início das obras. Vereador Elinho Moreto. Em discussão, requerimento 160/2013, do vereador Elinho. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 161/2013. Nos termos regimentais, requeiro ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que esse nos informe sobre a possibilidade de o caminhão de lixo e o carteiro entrarem no local conhecido como chalés, no bairro Reneville, para fazerem seus serviços, pois hoje isso não é feito e os moradores passam por muitos transtornos. Vereador Elinho Moreto. Em discussão, requerimento 161/2013, do vereador Elinho. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 162/2013. Esta semana, fomos procurados por moradores do bairro Moreiras, da localidade conhecida como João Acre, os quais questionaram acerca da ampliação da rede de abastecimento de água naquela localidade. São aproximadamente 10 unidades consumidoras, assim como na localidade conhecida como Bairro do Português. Assim sendo, requeiro a forma regimental, seja oficiado a concessionária Saneaqua, a fim de que a empresa nos esclareça o que se segue. 1. É possível a extensão da rede para realizar o abastecimento de água para os moradores de mencionadas localidades? 2. Se negativo 1, qual ou quais os impedimentos? 3. Se positivo 1, quais providências são necessárias? A quem cabe adotá-las? O que cabe à Prefeitura fazer a respeito? 4. Em que os moradores podem contribuir para o atendimento dessa reivindicação? Haverá algum custo? Quanto? Vereador Beto Juarez. Em discussão, requerimento 162/2013, do vereador Beto. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 163/2013. Nos termos regimentais, requeiro a concessão de licença de mandato de vereador para tratamento de saúde por prazo indeterminado, conforme atestado médico, que segue em anexo. Requeiro ainda que a carta aberta que segue anexa seja lida em plenário para nesta sessão ordinária, junto ao requerimento. Vereador Robertinho Ierck.
Peço ao secretário que faça a leitura da carta e depois para a discussão o requerimento. Carta aberta. Mairink, 16 de abril de 2013. Excelentíssimo presidente desta casa, nobres vereadores, público presente, meus familiares, meus amigos e toda a população. Venho, através desta, me pronunciar a respeito do fato ocorrido, a minha detenção provisória. Primeiramente, quero me desculpar com todos, pois fraquejei e decepcionei as pessoas que me amam e que confiaram em mim. Quero assumir meus erros, corrigi-los e pedir perdão. Nunca escondi de ninguém, nem no período eleitoral, que era um lutador, que vencia dia a dia a minha doença e minhas recaídas com bebidas e drogas. A capacidade intelectual não tem nenhuma relação com a doença e muitas pessoas não entendiam como uma pessoa que passa em vestibulares dificílimos e é aprovado em concursos extremamente concorridos, que conseguiu, por seu mérito, fazer parte da missão científica brasileira na Antártida, como uma pessoa assim pode ser um alcoólatra? Vivi muitos anos com esse estigma de alcoólatra. Os que me conhecem ainda se lembram. Trabalhava a semana toda e nos finais de semana perambulava alcoolizado pelas ruas. Há exatamente 12 anos atrás, numa consulta em um dos muitos tratamentos, descobriram que, na verdade, eu não era alcoólatra, pois um alcoólatra não conseguiria ficar semanas, meses sem beber, e que isso teria relação com fases de euforia e depressão característico de pessoas bipolares. Com esse diagnóstico e a ajuda da minha família, especialmente da Raquel, minha forte esposa, as coisas começaram a ficar mais claras. Voltei à religião, à Igreja Assembleia de Deus, onde conheci muitas pessoas, amigos sinceros e que me apoiavam. Pouco a pouco, um dia por vez, fui me libertando, às duras penas, com crise de abstinência, que quem já teve sabe que é algo muito parecido com o terror da morte, da insanidade. Mas estava vencendo com muita dor, vencendo aos poucos, com força e fé. Mas nos últimos meses, quando já achava que estava curado, tinha certeza disso, me descuidei dos remédios, só tomava medicação para o transtorno bipolar, isso quando eu lembrava, pois estava seguro da cura. E nesse desleixo com o remédio, fui tomado por um daqueles ataques de euforia e, sem controle, voltei primeiro ao álcool e depois às drogas. Numa alucinação que a gente perde o amor pela própria vida, desconsidera o sofrimento dos que te amam, fecha os ouvidos aos conselhos dos amigos e se enfia como um zumbi, um morto-vivo num buraco cada vez mais fundo que só pode acabar em prisão, morte e degradação. Quero pedir desculpas à minha mãe e, por extensão, a todas as mães que têm filhos com o mesmo problema que eu, pois a dor delas é infinitamente grande. Ver um filho degradado e sem controle talvez seja a pior coisa da vida. Quero agradecer o apoio de todas as pessoas, familiares e amigos que me visitaram e ligaram. Meu agradecimento se estende também a todos que, na rua ou na Câmara, me apoiaram com as palavras e com pequenas atitudes. Obrigado pelo apoio nas redes sociais e, acima de tudo, agradeço de coração as pessoas que estão me dando, mais uma vez, um voto de confiança. Perdoe-me, vou responder por todas as minhas falhas e peço a todos que me deem essa chance. Peço licença desta honrada casa para que eu possa me tratar em uma clínica e vou sair dessa, custe o que custar. Consegui conquistar coisas mais difíceis e este será mais um desafio. Um fraterno abraço a todos. Neste momento preciso muito desse tratamento e do abraço de vocês. Obrigado, Robertinho Yerck. Em discussão, requerimento 163/2003, do vereador Robertinho. Em discussão, deu o vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 164/2013. Considerando a política urbana de pleno desenvolvimento da função social da cidade e da propriedade urbana, conforme disposto na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Considerando o que dispõe a Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
CONAMA, de 2002, que estipulou que cabe aos municípios elaborar um plano de gerenciamento dos resíduos gerados pela construção civil e demolição. Considerando que a disposição de resíduos da construção civil em locais inadequados contribui para a degradação da qualidade ambiental e que o mesmo representa um significativo percentual dos resíduos sólidos produzidos nas áreas urbanas. Considerando que chegou ao conhecimento deste vereador que houve o fechamento do local destinado anteriormente para o depósito desses resíduos, é que, nos termos regimentais, requer ao plenário seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos forneça as seguintes informações. 1. Procede a informação de que o local antes destinado ao depósito de entulhos, localizado próximo às margens da estrada Mário Covas, foi desativada? 2. Se sim, qual o motivo dessa decisão? Se não, quais os critérios para que se possa depositar no local os resíduos de construção civil ou resíduos de construção e demolição? 3. Há projeto na administração de beneficiar ou mesmo reciclar os resíduos de construção civil ou resíduos de construção e demolição? 4. A administração tem estudos para destinar um local de forma definitiva para o depósito dos resíduos de construção ou resíduos de construção e demolição nas mais diversas classes existentes? Se sim, em qual prazo? Se não, explicar o motivo. Vereador Elinho Moreto. Em discussão, o requerimento 164/2013 do vereador Elinho. Em discussão, não o vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se levantar. Está aprovado o requerimento.